Agora, o Congresso Nacional, Brasília, a cúpula da Câmara dos Deputados, quer imunidade parlamentar mais ampla e rejeita o texto do relator da PEC da blindagem. Assunto para a repórter Vitória Abel. Informações exclusivas, como sempre, aqui na Jovem Pan. Tudo bem, Vitória? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, ontem à noite a gente lembra que teve ali uma reunião longa na residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Ficou a expectativa de que se avançasse ou não com o texto da PEC das prerrogativas. Pois bem, o que aconteceu naquela reunião? Começou-se a se discutir um texto alternativo que não era a proposta do relator Lafaiete Andrada. Esse texto alternativo foi apresentado pelo próprio Hugo Motta, de acordo com ele, a pedido de um grupo de deputados, mas não quis identificar o verdadeiro autor desses tópicos, dessas propostas apresentadas nesse texto alternativo. Enquanto isso, a proposta de Lafaiete Andrada ficou de lado. Então, colocou ali o texto de Lafaiete de lado, começou a reunião já debatendo esse texto alternativo que ele não quis identificar de quem era. E esse texto é justamente mais amplo, prevê uma imunidade parlamentar mais ampla, mais abrangente. Por exemplo, esse texto traz a possibilidade, como a gente já vinha dizendo, de autorização dos plenários da Câmara e do Senado para qualquer tipo de processo no STF, mas também traz a necessidade de 2/3 de quórum do STF para que possibilite ali possa ter uma condenação de deputados e senadores. E, além disso, o texto também proibia que o STF pudesse revogar ou revisar decisões do Congresso Nacional. O Lafaiete Andrada, por sua vez, tinha ali no seu texto, de acordo com aliados dele, essa proposta também de aval dos plenários da Câmara e do Senado para processos no STF, mas apenas processos relacionados ao exercício do mandato parlamentar. Ou seja, se o deputado ou senador cometesse algum crime que não tivesse nada a ver com o mandato parlamentar, o STF poderia sim julgá-lo sem a necessidade de autorização dos plenários. Além disso, o relator também queria garantir a imunidade de fala dos parlamentares aqui no Congresso Nacional. Então, deixando claro que opiniões e palavras ditas aqui poderiam ser apenas punidas pelos conselhos de ética da Câmara e do Senado e não pela via judicial. Mas essas propostas de Lafaiete ele nem conseguiu apresentar na reunião, justamente porque o Hugo Motta deu preferência para esse texto alternativo e mais amplo. Ficou se debatendo, portanto, essas questões mais polêmicas, gerou ali um embate na reunião de líderes e o Hugo Motta não conseguiu concluir nenhum texto, nem outro, portanto, ficou-se sem decisão sobre essa votação. O Lafaiete Andrada, inclusive, de acordo com os líderes que estavam presentes na reunião de ontem, chegou ali a ficar um pouco ofendido, com essa preferência de outro texto apresentado, chegou a ameaçar deixar a relatoria da matéria, mas, por enquanto, que a gente tem de informação é que novas reuniões devem acontecer na semana que vem, com a presença de Lafaiete, na tentativa de ver se esse texto menos amplo anda. Até porque esse texto menos amplo poderia ter o aval do STF, de acordo com aliados do Lafaiete, justamente porque o relator estava já em contato com o ministro do Supremo Tribunal Federal. O texto mais amplo, que tinha sido apresentado para o Hugo Motta, já tinha recebido um recado dos ministros do Supremo Tribunal Federal de que ele não poderia andar. Ministros do Supremo tinham dito para parlamentares que um texto muito amplo de imunidade parlamentar não teria chance de ser, melhor dizendo, aceito pelo STF, portanto, poderia ser considerado inconstitucional. A gente segue acompanhando aí essa novela toda que deve ter alguma conclusão ou não na semana que vem. O que é verdade é que líderes do MDB, por exemplo, já se posicionam contra essa proposta, principalmente depois dessa repercussão negativa. E, inclusive, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, também disse que não é que ele não está contra, ele continua a favor da discussão. Mas ele disse que o PL não vai ser mais protagonista dessa história, vai ficar como coadjuvante, foi o que afirmou Sóstenes Cavalcante. Tiago. Pois é, Vitória, algum desfecho a gente vai acompanhar
Não sei se para aprovação ou para que isso durma de vez no Congresso Nacional e em algum outro momento os parlamentares resgatem isso. Bom trabalho, você volta já já, mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, deixa eu perguntar o seguinte, ontem a gente encerrou aqui o Jornal Jovem Pan naquela expectativa. Podia ser que o projeto fosse colocado em votação na madrugada, a gente temia isso. Agora, esse passo atrás, qual é o recado disso? Será que o Congresso volta, não volta a esse debate? Olha, essa é a dúvida, né? Se foi suspenso ou se foi arquivado, mas sempre temporariamente, né? Porque ainda que tenha sido arquivado agora, que eu acho mais provável, eu acho que o recuo é mais provável, porque você está vendo que filho feio não tem paternidade, né? PL já se mandando da história, porque a repercussão foi muito negativa. Agora, pior ainda tem sido a condução do Hugo Mota, por favor, né? O Hugo Mota já não está com essa bola toda porque levou teve aquele confronto, daquele motim de deputados confrontando a autoridade dele. Depois vai o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, faz um acordo que não passa por ele. Aí ele vai para uma reunião de líderes ontem à noite e deixa o relator de lado para dar abrigo a um texto apócrifo, que não se sabe de onde veio e que faz uma amplitude que, obviamente, não passaria pelo Supremo Tribunal Federal. E, ainda assim, não consegue conduzir a história. Eu não vi nunca o Arthur Lira, só para citar o último presidente da Câmara, chamar uma reunião, defender uma proposta, como defendeu o Mota, marca a sessão, chama a reunião para dar em coisa nenhuma. Então, saímos nós das sociedades vencedores dessa história por enquanto, né? Já que essa PEC não deve andar, ainda mais semana que vem, julgamento de Bolsonaro, acho que o povo recua. Mas eu acho que o perdedor, numa leitura política, é o presidente da Câmara, Hugo Mota. E, Vilela, a minha dúvida é a seguinte, será que o Congresso Nacional, os parlamentares, iriam fazer um texto medindo o que o Supremo pode bloquear ou não, vetar ou não vetar, arquivar ou não arquivar? Tem essa medida ou eles fazem qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de debate, aí talvez o Supremo, provocado, derruba o que eles aprovaram, né? Pois é, Tiago. O Congresso Nacional, diante de uma situação como essa, onde vem a estabelecer um texto que traz ali uma série de prerrogativas, traz benefícios aos parlamentares na contramão da legalidade e na contramão do que entende o judiciário, tem que fazer necessariamente esse tipo de medição. Não se pode exagerar na dose, porque o exagero vai levar fatalmente a uma negativa por parte do Supremo Tribunal Federal, até porque todos sabemos que esse texto seguramente será objeto de uma ação questionando a constitucionalidade por parte de algum partido político e que isso seguramente vai ser barrado no Supremo Tribunal Federal. A lógica, muitas vezes, dentro da Câmara, dentro do Congresso Nacional, é a de confronto, é a de tentar, muitas vezes, impor os seus interesses, as suas vontades, com o objetivo de forçar o judiciário e, na queda de braço que costumeiramente é tida, conseguir alguns avanços, conseguir na negociação pelo menos parte dos objetivos. Então, o que é importante a gente medir a partir de agora é qual será a estratégia utilizada. Talvez o presidente da Câmara devesse ser a pessoa mais ponderada para tomar uma estratégia que evite ao máximo o conflito com outro poder e que atenda naturalmente os interesses que vêm do parlamento.